Bom, então o papel do profissional de educação física na reabilitação de pessoas acometidas por AVC. A nossa dupla é formada por mim, Guilherme Moraes e Thiago Doubert. Nós somos acadêmicos da 8ª fase de educação física. Nós temos como coordenadora do nosso projeto a professora e coordenadora Andréia Borsato. E é isso aí. Bom, nosso trabalho é sobre uma revisão de literatura e o problema de pesquisa. Que contribuições o profissional de educação física pode oferecer no processo de reabilitação de pessoas acometidas por AVC? Então, o profissional de educação física ele vai contribuir em vários fatores para a reabilitação do AVC e para a pessoa acometida por um AVC, tanto como pós e também na parte de recuperação dela no processo da sua vida. O profissional de educação física entra com a responsabilidade principalmente de atribuir os seus valores que ela já tinha antes, mas ela acabou acometida pelo AVC, como a parte de coordenação motora, a coordenação em círculos do cérebro. Ele vai estar insinuando, apropriando esses valores com a prática de exercícios físicos, com a prática de reabilitação no seu dia a dia, nas atividades, na coordenação social, na sua motivação a cada dia. Então, o profissional de educação física ele vai ajudar muito nessa parte pelas pessoas acometidas pelo AVC. Então, ele vai estar entrando com as atividades físicas, com a contribuição na sua vida social, para ela ter uma vida mais ativa, dependendo e respeitando sempre as suas sequelas e ajudando a melhorar cada dia mais a sua vida ativa, social e principalmente comunicativa. O objetivo geral: apresentar a importância do papel do profissional de educação física no processo de reabilitação de pessoas acometidas por AVC. Então, como eu já insinuei, a importância do profissional ela é muito específica e ela é uma essência, porque o doente acometido pelo AVC, ele sofre várias sequelas. Então, o profissional vai estar ajudando a contribuição que essas sequelas diminuem através da atividade física, através de uma vida mais ativa. Então, a elaboração, principalmente, dos exercícios com o doente, a elaboração de cada sequela. Cada doente tem uma sequela diferente. Então, a diferença dos exercícios e conhecendo cada vez mais o doente vai ajudar muito a que suas sequelas diminuam e que ele possa voltar uma vida ativa melhor. Então, o profissional de educação física ele entra como um estímulo para que ele volte à vida que ele já tinha antes. Se ele praticava exercício físico ou não, que a partir do AVC, que se ele praticava, felizmente ele vai praticar agora e continuamente no resto da sua vida. Nossa insinuação é que ele possa praticar o exercício físico e que melhore cada vez mais a sua vida e que ele tenha uma vida normal que ele já tinha antes, pós o AVC. Bom, então os objetivos específicos, né? Os objetivos que nós temos para apresentar nesse projeto nosso, então é apontar os benefícios que as pessoas acometidas pelo AVC adquirem com a prática das atividades físicas. Então, claro, sempre, né, respeitando as suas limitações, também tendo o auxílio, né, de pessoas capacitadas, né, profissionais de educação física, para estar passando esse tipo de atividade física para elas, né, claro. Então, o papel do profissional de educação física, ele entra justamente nisso, ele fazer um cronograma, né, de atividades para cada tipo de pessoa, cada limitação, né, que a pessoa tem para ela poder também estar desenvolvendo, né, as suas capacidades e também estar podendo, tipo, interagir com outras pessoas, né, praticando atividade física para ela não se sentir uma pessoa excluída, por exemplo. Também analisar as formas de atividade físicas mais benéficas para as pessoas no processo de reabilitação do AVC.
Então, após o AVC, né, ele apresentar as melhores formas, né, as melhores atividades que podem ser propostas para esse tipo de pessoa, que ele foi, né, acometido por um AVC, por esse acidente vascular cerebral. Então, querendo ou não, ele vai ter, né, uma limitação. Então, o papel, né, do nosso projeto é mostrar também essas atividades que vão ser muito benéficas para ele. Então, elencar também os resultados obtidos por pacientes em processo de reabilitação pós-AVC e a partir da prática de atividades físicas orientados pelos profissionais de educação física. Então, é justamente isso, o profissional sendo, né, sempre auxiliando nessa parte da reabilitação e no retorno, por exemplo, dessas pessoas após o AVC. Então, ele tem um papel extremamente importante. Bom, então, né, primeiramente, o que é o AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral, ele acontece, pode ser pelo rompimento ou pela obstrução também de uma veia artéria cerebral. Então, eles são divididos normalmente em duas etapas, né, ele pode ser dividido entre, tipo, dois grupos. Ele tem, né, o acidente vascular cerebral isquêmico, que é quando ocorre a obstrução, né, ou a redução, então, no caso de onde passa, né, o sangue no meio da artéria. Então, nessa parte, nesse tipo de grupo, ocorre bastante chance de ele ter, né, uma reabilitação, de não ocorrer, né, por exemplo, a morte súbita, como é o caso contrário do outro grupo. Então, nesse esquema que ele tem bastante chance de ter, né, uma recuperação, uma reabilitação, um trabalho, né, voltado em cima desse paciente para ele poder estar voltando, né, atividades normais como qualquer pessoa, né, que não tenha que não tenha ocorrido o AVC com ele. É claro que ele vai ter suas limitações, mas é justamente isso que vai ser tratado posteriormente, né, ele poder estar praticando atividade física e qualquer outro tipo de tarefa no dia a dia também. No caso do acidente vascular cerebral hemorrágico, normalmente ocorre a morte súbita do paciente. Claro, alguns casos, né, até acontece, por exemplo, de trancar realmente a veia ou estourar a veia, né, estourar a artéria a cerebral e a pessoa sobreviver. Então, ela ter também uma reabilitação, né, depois. Mas no caso do hemorrágico, normalmente ocorre a morte súbita. Quando não ocorre, um paciente ele acaba se tornando, então, tipo, um caso pós-AVC bem grave, né? Ele vai ter bastante limitação e vai precisar de ajuda de outras pessoas também, né? E sempre bom lembrar que o AVC, hoje em dia, ele é responsável, é a segunda causa, né, que ocorre mais mortes no mundo. Então, ele é um caso, assim, bem agravante, é um caso que tem que ser bem estudado e principalmente ser prevenido, né, de acontecer. Bom, ali existe principalmente o papel do profissional é limitar essas sequelas, né? Então, as sequelas, elas têm variações, dependendo de cada caso do doente, do seu aluno, ele vai agravar as sequelas, dependente do seu estado clínico do médico. Então, o profissional de educação física entra muito, ele é muito importante para a agravação e a diminuição dessas sequelas, né? As sequelas têm tanto como diminuição da visão, a pessoa pode perder a visão, ela pode perder a parte locomotora do seu corpo, o lado direito, o lado esquerdo, ela pode ter uma paralisação. Também outras sequelas, ela tem a diminuição de força, sua força muscular pode ser diminuída, ela não tem tanto uma locomoção motora de força para pegar determinados objetos ou para fazer no seu dia a dia, como na casa ou no seu trabalho. Então, principalmente dificuldade de falar, ela tem bastante dificuldade de falar, dependendo de cada grau de sequela do AVC. Distúrbio também sensitivo, ela tem um distúrbio de percepção, de pegar objetos, ela não tem uma percepção. Então, isso depende muito de cada caso, cada trauma. Então, aí entra o papel do profissional de educação física, como elaborar exercícios, ele ter uma visão do seu aluno,
elaboração, se a pessoa tem um exemplo como distúrbio sensitivo de pegar objetos, ele trabalhar com objetos possa elementar e pegar objetos como para ela ter essa diminuição no distúrbio dela, que ela possa ter, ela voltar ao normal e ter pegando o sensitivo dela, reativando isso no cérebro dela através das sequelas, e ela conseguindo distribuir o sensitivo no corpo dela inteiro. Então, ela conseguindo pegar cada objeto e sabendo o que é cada objeto. Bom, então a eficiência, né, do profissional de educação física nessa linha, né, que seguimos. Então o papel do profissional de educação física, ele é justamente na prevenção, né? Tem que ser pensado então na prevenção da AVC. É claro, ele também é utilizado, né, pós-AVC, mas o principal papel dele é antes, né, a prevenção do acidente vascular cerebral. Então, com atividade física, qualidade de vida, né, uma vida mais, vamos dizer, regrada, então ter uma boa alimentação, sempre estar cuidando, né, principalmente com essa parte da atividade física, ter um controle, né, porque um dos principais agravantes do AVC é, por exemplo, a hipertensão, outros tipos de doença, né, o sedentarismo também, tabagismo. Então, o papel do profissional de educação física, ele entra justamente nisso, prevenir, né, sempre estar aconselhando, sempre estar buscando, né, buscando também incentivar, né, outras pessoas a ter uma qualidade de vida boa. Então, o papel dele entra justamente nessa parte, tá? E também em caso de pós-AVC, né, é bom lembrar também que ele entra com a reabilitação, né, claro, aliado à medicina também, né, com médicos, fisioterapeutas e o profissional de educação física com a parte da atividade física, né, para ele estar voltando a ter uma vida normal. Bom, a reabilitação do AVC. Então, a reabilitação envolve muito também um estilo de vida. Então, se o doente ou seu aluno ele teve, principalmente antes do AVC e pós-AVC, ele cuidar muito no seu estilo de vida, como o sedentarismo, não ser sedentário, também o uso da má alimentação, o sobrepeso. Isso envolve muito na reabilitação. Isso pode ocasionar que ele não possa ter uma reabilitação boa, excesso de bebidas, usar drogas, entre muitas coisas, problemas de saúde, entre eles também possível citar a taxa de colesterol. Se ele tiver uma taxa de colesterol muito alta no sangue, isso pode ocasionar que a reabilitação se torne um pouco mais difícil também. Então, a importância do cuidado antes do AVC e também do pós-AVC, isso é fundamental. E com o profissional de educação física, com auxílio também de outros profissionais, como o Guilherme citou, médico, fisioterapeuta, isso vai ajudar num ciclo que ele possa melhorar. O principal fator é que ele possa melhorar seu estilo de vida, ele ter uma recuperação melhor. Então, o profissional de educação física vai estar ajudando muito nisso. Ele entra como um fator quase principal, porque ele vai estar junto com o aluno na prática, junto também o fisioterapeuta, mas ele vai estar insinuando as atividades, conhecendo o seu aluno nas limitações dele, limitações de exercícios, que ele não conseguiria fazer antes. Talvez o aluno antes do AVC não conseguiria fazer tal exercício, também pode ser possível. No pós-AVC, com a reabilitação, ele está conseguindo fazer esse determinado exercício, mas isso com as limitações, sempre visando a limitação do aluno e suas sequelas. Então, a gente vai estar dando um follow-up na vida dele, seguindo certinho as restrições, principalmente médicas, e principalmente as restrições fisioterapêuticas, passando sempre a restrição médica, seguindo fisioterapeuta, e por nós, na prática mesmo, iniciando a reabilitação dele e tornando a vida dele melhor a cada dia.
Bom, as considerações finais, trabalho ainda em fase de conclusão, os objetivos estão sendo alcançados de forma positiva. O trabalho do profissional é de extrema importância para a reabilitação das pessoas acometidas por AVC e para melhorar a qualidade de vida deles. Aqui são as referências. Bom, muito obrigado, então, pela atenção. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, nós somos acadêmicas de enfermagem. Eu me chamo Alice, minha colega se chama Isabel, e nós estamos participando da 23ª Mostra Científica. Boa noite. Nós temos como tema medidas de prevenção da Covid-19 no período de aleitamento materno, orientações de enfermagem no município da Serra Catarinense. Nós temos como orientadora a professora Suiante Liz Gonzaga dos Santos, e vamos fazer para vocês uma breve apresentação. O novo coronavírus, ele apresenta um quadro clínico variável. Ele pode se manifestar de formas diferentes em cada paciente. Dessa forma, então, não sabemos os efeitos que a Covid-19 pode trazer para gestantes, puérperas e para seus bebês. Portanto, este é considerado um grupo de risco. Frente a essa situação, surgiram algumas dúvidas em relação à contribuição do aleitamento materno. Porém, de acordo com estudos publicados recentemente, não existe evidências até o momento de transmissão do vírus através do leite materno. Baseados nessas pesquisas, o Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento materno seja mantido, desde que a mãe se sinta segura e as precauções necessárias sejam tomadas. Ainda não há conhecimento de como os profissionais da atenção primária de saúde estão orientando adequadamente as mães quanto aos cuidados que elas devem tomar neste momento. Então, considerando que o aleitamento materno exclusivo estava abaixo do esperado antes mesmo da pandemia, e considerando a situação atual e como as mães podem se sentirem seguras para amamentar nesse momento, nós chegamos à seguinte questão norteadora. Como os enfermeiros da atenção primária à saúde estão atuando na promoção do aleitamento materno e nas orientações relacionadas às medidas de prevenção da Covid-19 durante a prática da amamentação? Nosso trabalho possui como objetivo geral identificar orientações relacionadas à promoção do aleitamento materno, medidas de prevenção da Covid-19 durante a amamentação, junto a enfermeiros da atenção primária de saúde de um município da Serra Catarinense. Como objetivos específicos, nós pretendemos identificar ações de promoção do aleitamento materno durante a pandemia Covid-19, realizadas por enfermeiros da atenção primária à saúde. Identificar fontes de informações relacionadas ao aleitamento materno durante a pandemia Covid-19 e identificar a conduta dos enfermeiros da atenção primária à saúde mediante a necessidade de manejo clínico do aleitamento materno durante a pandemia Covid-19. O nosso projeto é uma pesquisa qualitativa descritiva, onde a abordagem qualitativa busca aprofundar-se no mundo dos significados das ações e relações humanas. O nosso cenário de estudo foram as unidades básicas de saúde, devido ao fato de que neste local os enfermeiros têm contato direto e contínuo com a população do seu território. A população de estudo foi composta por enfermeiros da UBS do município, onde foram alcançados um número de 18 profissionais enfermeiros. Como critérios de inclusão, então, nós consideramos que o profissional estivesse atuando na unidade de saúde por pelo menos 5 meses. E todos os participantes atenderam a esse. O período de estudo, então, ele ocorre durante o segundo semestre de 2020, e a ferramenta que nós utilizamos para a coleta de dados foi a plataforma Google Form, onde nós elaboramos questionário online e disponibilizamos para os participantes através de um grupo criado pelo WhatsApp. A análise de dados, então, ela será feita por categorização para posterior e compreensão dos dados. O estudo seguiu todas as recomendações éticas de pesquisa com seres humanos. Ele foi submetido e aprovado pelo CEP da Uniplac e pela Plataforma Brasil. Como resultados parciais, nós obtivemos, até o momento, 18 participantes
que responderam um questionário elaborado pelas acadêmicas até a data limite estipulada. E a análise dos dados segue a metodologia de análise de conteúdo, que é composta por 3 fases, sendo elas a ordenação dos dados, onde os dados coletados são transcritos, no caso de gravações, o material é lido, relido e os dados são organizados previamente analisados. A classificação dos dados, onde é feita a leitura do material por diversas vezes, a fim de identificar as informações mais relevantes e realizar a classificação por categorias do material. E a análise final, que busca compreender e desvendar o conteúdo, relacionando as informações obtidas com o referencial teórico. Os dados coletados até o momento encontram-se na fase de ordenação, contudo, já foi possível perceber que os enfermeiros mantêm as orientações preconizadas para o aleitamento materno, incluindo a higienização das mãos e o uso de máscara. Foi possível também identificar que a maioria dos enfermeiros não se sente preparado para orientar as gestantes puérperas quanto à situação atual. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Juliane, sou acadêmica de enfermagem do 10º semestre. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa. Minha colega vai se apresentar agora, então. Oi, eu sou a Andiara, também sou acadêmica de enfermagem. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o nosso TC. Então, o nosso TC é uma pesquisa qualitativa exploratória. A gente agora encontra-se em período de coleta de dados. Então, o nosso tema é o puerpério no período da pandemia do Covid-19, isolamento social na percepção das puérperas. Então, a nossa introdução justificativa para fazer esse tipo de pesquisa a gente quer identificar qual a percepção das mulheres sobre o isolamento social vivenciado nesse período de puerpério durante a pandemia do Covid-19. Então, a pandemia do Covid-19, o isolamento social, o puerpério e a tecnologia a favor da puérpera são itens que estão, o que compõe a nossa pesquisa. Então, a atenção à mulher e ao recém-nascido no puerpério imediato, que são nas primeiras semanas após o parto, é fundamental para diminuir o índice de mortalidade infantil e a manutenção da vida materna e da vida neonatal. A gente, nesse período que é delicado, a gente quer identificar como que essas mulheres passaram por esse período, nesse momento de isolamento social. Então, o objetivo da nossa pesquisa, pode passar, Andy, geral, é identificar a percepção de mulheres de uma determinada comunidade do município da Serra Catarinense. Então, acerca da vivência do isolamento social no puerpério durante o período da pandemia do Covid-19. Os objetivos específicos, então, a gente vai identificar quais foram as estratégias de isolamento social que elas utilizaram, ela e a sua família, como que a mulher, ela vivenciou esse momento, se ela teve aproximação da sua rede de apoio, se ela não teve, quais as dificuldades relacionadas ao cuidado com ela, com o cuidado com o RN, quais foram as principais dificuldades e como que ela sanou essas dificuldades. Se foi através da unidade básica de saúde, através de hospital, através da sua rede de apoio, se ela utilizou algum meio de tecnologia para ajudar ela nesse momento de pandemia, se isso ajudou, se isso não ajudou. Então, os objetivos específicos, basicamente, são esses. Pode passar, Andy. Então, a nossa revisão de literatura, ela é baseada, então, no decreto da Covid-19, né? A gente sempre tentou ir se atualizando no decorrer da nossa pesquisa, né? Utilizando sempre a rede de apoio também, né? Mas ainda é tudo muito novo, né? Os decretos foram se atualizando, as pesquisas estão sendo feitas, mas quanto à gestante, ao puerpério, ainda é tudo muito novo, né? Não temos vacina, ainda não temos resolução, então ainda é novo, né? Então, diante disso, nós usamos sempre ir se atualizando juntamente com o decreto. A nossa metodologia usada no cenário do estudo, né? Na unidade básica, né? A gente fez um sorteio, a gente fez um sorteio escolhendo 3 unidades que tivessem mais gestantes, né? Naquele período, no período entre maio e junho,
né? A população, então, da nossa amostra seriam as puérperas, né? O critério de inclusão e exclusão seria que ela tivesse feito seu pré-natal todo na unidade, né? E fosse daquela área, daquela região. Os critérios de exclusão seriam a sua idade, né? De 18 a 45 anos. E o período de estudo, já falei, que é de maio a junho, né? Seria daquele período, né? Temos até final de outubro ainda para estar fazendo a coleta, mas o período de estudo é entre maio e junho. O nosso procedimento de coleta de dados é o Google Forms, né? O qual nos vai dar a nossa estatística e a nossa análise de dados, né? Os aspectos éticos seriam que a gente tem o termo de liberação delas, né? Para consentimento, para que elas aceitem estar fazendo essa pesquisa. Então, essa puérpera, ela não vai ser exposta, né? A sua pesquisa não vai ser exposta, a não ser para a coleta de dados mesmo, né? Os riscos e benefícios, a gente percebe que só teria psicológico, mas se não tivesse o aceite também, apesar de que não aconteceu isso, né, até agora, na nossa coleta de dados, todas foram muito receptivas, não teve nenhuma exclusão, assim, nenhuma nega de pesquisa, né? Então, a Ju já falou, o que a gente quer saber delas é como elas fizeram esse isolamento, né? Se a rede de apoio esteve com elas, como foi feito esse isolamento, quais foram as suas dificuldades dela, do bebê, né? E se elas conseguiram aí estar utilizando a tecnologia, né, a favor delas, né? Porque hoje a gente está totalmente através da internet, né? Então não tem. Eu acredito que isso vem para nos ajudar, né? E a nossa pesquisa vem também para criar dados, né? Onde a gente possa estar melhorando, né? Em um aspecto assim, que se a gente for avaliar, a puérpera teria que ter fora a pandemia, um isolamento, né? Ela teria que escolher alguém de afeição dela para estar ajudando nos cuidados, porém ela e esse bebê estão em adaptação. Então, ela teria que estar num suposto isolamento, né? Mas aí vem, né, a pandemia para colocar isso mais em prática ainda, né? Lembrando que o puerpério é um período onde a mulher se adapta, ela, o bebê, é tudo muito novo, então acontece tudo isso aí, eu acredito que a pandemia veio para restaurar isso, né? Então, nossos resultados, cadê Pacilante? Nossos resultados são parciais, a gente ainda está em coleta de dados igual a gente falou, então a gente já conseguiu entrar em contato com algumas puérperas, a gente já conseguiu, mas nem todas conseguiram nos responder ainda. Até um dado interessante que a Andy falou, que teve uma que respondeu e até perguntou, você não vai vir aqui na minha casa? Então, a gente demonstra que ela tem o interesse de ter esse contato com o profissional, às vezes a carência, às vezes ela precisa de um contato, sanar alguma dúvida. Então, já mostrou para a gente quão importante é a pesquisa, que já deu uma liberdade para ela pedir um auxílio, uma ajuda, né, Andy? Na verdade, elas pedem, assim, que a gente vá até a casa, né? A gente tem o máximo, né, fazer através da internet, mas muitas vezes elas querem aquela presença, né? Então, eu vejo, assim, que isso já vem criando um dado, né? A rede de apoio, a unidade básica tem que estar presente, né? Nesse período, né? Até que passe. Algumas delas também nos relataram que não tiveram contato, né? E aí a gente encontra, então, o déficit, né? Aonde podemos melhorar? O que temos que melhorar quanto rede de apoio, não só a família, né? Mas a gente, quanto enfermeiros e os médicos, enfim, a equipe, né? A equipe está olhando com mais carinho para essa puérpera, porque ela precisa de ajuda, né? Ali desencadeia vários fatores, né? A gente não consegue ter o controle da vacina, se a gente não tiver
tiver esse contato, a gente não consegue ter o controle de como essa criança está crescendo, de como essa mãe está. Então, assim, isso é uma responsabilidade da rede, né? Então, a gente tem que ter esse contato, né? Uhum. Então, é esses nossos resultados parciais. A gente vai passar um pouquinho das nossas referências. A gente basicamente pegou Brasil, Ministério da Saúde e várias outras literaturas que falam sobre o puerpério. Então, essa é a nossa pesquisa qualitativa que a gente veio para trazer para vocês hoje. Gostaríamos de agradecer. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo trazemos aí a finalização, né, Ju? Isso aí. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Então, boa noite. Meu nome é Emily Pereira da Silva, sou acadêmica do 8º semestre do curso de enfermagem. Hoje estarei apresentando meu trabalho na 23ª Mostra Científica da Uniplac. Então, a minha orientadora é a professora Denise Klinger, sou do curso de enfermagem, e o meu trabalho era uma terapia no cuidado de enfermagem, uma revisão integrativa. Então, a introdução, ela enfoca principalmente, né, que as terapias alternativas, elas têm sido aplicadas na sociedade desde a antiguidade, com base no cuidado holístico ao ser humano, então, um cuidado ao todo, em todas as áreas do ser humano, e focado também no tratamento natural da cura das doenças. Então, no Brasil, o reconhecimento da aromaterapia como prática integrativa ainda é recente, foi incluída na nossa Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares em 2018, e lembrando que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela existe desde 2006, e ela tem um objetivo, então ela teve o objetivo, né, implementar as terapias alternativas como um auxílio na medicina, e também para melhorar a nossa saúde pública, e ela é através do SUS. Então, no Brasil, os profissionais da saúde usam a aromaterapia como complemento das suas práticas diárias, como busca do reequilíbrio das necessidades individuais dos pacientes. Pois a aromaterapia ela ainda não é uma prática regulamentada como profissão em nosso país, e também não possui um órgão fiscalizador. Então, a aromaterapia ainda não é vista como uma profissão, porém você pode ser um aromaterapeuta como um auxílio, né, como um complemento na sua profissão. Quanto ao uso da aromaterapia, a enfermagem a compreende como ferramenta complementar ao processo assistencial, contribuindo para uma abordagem integral da saúde, né, da saúde holística. Então, considerando que a aromaterapia foi validada na nossa política nacional e, portanto, o seu uso como abordagem de cuidado ainda é recente no âmbito do SUS. Então, o SUS está usando a aromaterapia faz muito pouco tempo, e que vários profissionais da saúde ainda lançam mão deste recurso terapêutico. A problemática do nosso estudo é desvelar se os enfermeiros têm utilizado a aromaterapia como ferramenta no cuidado de enfermagem e como eles estão fazendo o uso da aromaterapia. Sabendo que essa prática ela é recente no SUS, porém ela é uma prática milenar. Além disso, é importante analisar quais são os resultados obtidos com a aromaterapia, seja ela clínica ou não. Então, os nossos objetivos gerais são: nosso objetivo geral, né, é conhecer como a enfermagem faz uso da aromaterapia e como abordagem no cuidado por meio da revisão de literatura integrativa. E os nossos objetivos específicos são identificar se a enfermagem se os enfermeiros estão publicando os estudos sobre a aromaterapia clínica, conhecer quais são os óleos essenciais que os enfermeiros estão utilizando e quais são as formas de uso desses óleos essenciais e quais são os mais utilizados. Identificar também quais são os resultados obtidos com o uso da aromaterapia pelos enfermeiros. Então, aqui a gente tem um breve histórico da aromaterapia. Então, o francês Maurice René, em 1937, foi considerado pai da aromaterapia,
porque ele percebeu a eficácia dos óleos essenciais através de um acidente que ele teve quando ele se queimou em um acidente de trabalho. Ele acabou mergulhando a sua mão em óleo essencial de lavanda, achando que era água. E por isso, ele acabou percebendo a eficácia do óleo essencial na cicatrização da sua queimadura e percebeu que o óleo de lavanda tem um importante papel na queimadura. E a partir disso, a aromaterapia foi surgindo. Então, a casa, né, o berço da aromaterapia é a França. Então, o mecanismo de ação dos óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais, eles agem no cérebro, né, através da inalação das moléculas aromáticas pela cavidade nasal. Então, as moléculas, elas são sinalizadas por um epitélio olfativo que imediatamente envia mensagens ao bulbo olfativo. Então, quando essas partículas aromáticas são inaladas, elas acabam agindo num sistema límbico, que a gente chama, que é o sistema onde fica armazenado todas as nossas emoções, tristeza, raiva, felicidade, e são, a partir de que essas partículas são inaladas, o nosso cérebro começa a fazer o papel dele, desempenhando atividade para o nosso organismo, resposta ao nosso organismo. Então, este epitélio no nariz, né, no bulbo olfativo, eles são compostos por milhões de neurônios que fazem o trabalho de enviar mensagens até o destino. E cada receptor olfativo são responsável por um odor específico. Então, metodologia. Então, a proposta dessa pesquisa, então, ela consiste em uma revisão de literatura integrativa desenvolvida a partir de duas questões norteadoras. A enfermagem tem utilizado a aromaterapia como abordagem de cuidado? E os estudos publicados demonstram que os resultados obtidos com o uso da aromaterapia têm evidência científica? A nossa amostragem e coleta de dados, então a amostra será composta de artigos publicados em base de dados eletrônicos, teses e dissertações nos últimos 10 anos. Os nossos critérios de inclusão serão consultas em bases de dados, que será a BVS, a Cielo, a BDENF, o Google Acadêmico, e também os nossos descritores em saúde, em ciências da saúde serão enfermagem e aromaterapia e enfermagem e terapias complementares. Também serão incluídos nos nossos critérios de inclusão os trabalhos publicados nas línguas inglês, espanhol e português. Aqui tem o nosso quadro de como a gente está fazendo a comparação dos trabalhos, né? Ele se trata através do nome do periódico, o título do artigo, autores e a sua categoria profissional, temática, né? Quais são os óleos essenciais e quais foram as formas de uso, e os resultados obtidos com a terapia. Então, aqui a gente está fazendo um comparativo nessa fase que está o meu projeto. A gente está coletando esses artigos nas bases eletrônicas e comparando-os para que a gente possa, mais para frente, fazer a seleção geral e conseguir discutir quais foram os resultados obtidos com todos esses trabalhos. Aqui a gente ainda está nos critérios de exclusão, né, que serão trabalhos que encontram indexados repetidamente nas bases de dados, trabalhos cujos textos completos não estejam disponíveis gratuitamente, e trabalhos que não respondam aos objetivos do nosso trabalho. Análise e discussão de dados, que foi o que eu acabei de apresentar naquele quadro. Os dados serão analisados qualitativamente e os resultados apresentados serão em quadros comparativos das literaturas encontradas para uma posterior discussão descritiva dos achados. Aqui, os nossos resultados esperados são: almeja-se, então, com essa pesquisa, contribuir com as publicações científicas para que aumente a visibilidade do tema, né? Que aumente a visibilidade tanto do enfermeiro quanto da aromaterapia, que é recente no Brasil, como promoção da saúde através da aromaterapia. E promover o interesse dos profissionais da enfermagem quanto ao uso dos óleos essenciais, como abordagem do cuidado tanto para os pacientes, como um cuidado voltado para si, a fim de reequilibrar suas necessidades. Aqui está o nosso cronograma, então, as atividades, a elaboração do projeto, acredito que no slide não está dando para ver nitidamente, mas a elaboração do projeto constitui entre março e abril, a submissão ao edital de iniciação de pesquisa em abril,
Reuniões com o orientador uma vez por semana, então maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Coleta de dados, maio, junho, julho e agosto. Análise de dados, julho, agosto, setembro e outubro. Redação dos resultados e discussão, outubro e novembro. Elaboração de um projeto, né, para uma revista científica, em novembro. E aqui estão as minhas referências bibliográficas que foram utilizadas nessa apresentação. E agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Olá, meu nome é Ana Sara e eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de Letras da Uniplac. No semestre passado, nós tivemos a disciplina de monografia com o professor Carlos Eduardo Canani e eu defendi meu trabalho monográfico intitulado O Fio que Tece a Vida, o Destino em Abalador Homicida. E tive como orientadora a professora Kátia Marloa Pessoa. Bom, o meu trabalho pode ser resumido em 3 principais pontos, digamos assim, que são o tema do trabalho. O primeiro deles é as concepções de destino, então concepções filosóficas, científicas e mitológicas do destino enquanto força que rege todas as coisas, né, toda a nossa vida, todo o universo. O mito das moiras, que seria uma dessas concepções de destino, que será visto com maiores detalhes mais à frente, mais adiante, e o próprio conto de fadas da Bela Adormecida. Quanto aos objetivos, o objetivo geral deste trabalho era analisar, então, a presença dessa força que rege tudo, né, o destino, em A Bela Adormecida, relacionando ao mito das moiras. Quanto aos objetivos específicos, estava a apontar em quais trechos de A Bela Adormecida existem essas referências, né, essas concepções, as concepções de destino, identificar quais são essas concepções nesses determinados trechos e relacionar essas concepções e o próprio conto ao mito das moiras. Bom, o primeiro capítulo, então, deste trabalho monográfico era intitulado Era uma Vez, um panorama conceitual e histórico dos contos de fadas. Então, além de trazer vários autores que conceituam, né, o que seria o conto de fadas, eu trago também a questão da função, né, na vida humana, né, a importância também dos contos de fadas na vida humana. Além de traçar uma linha do tempo, né, desde os celtas, que foi o povo que criou, digamos assim, essas histórias de cunho fantástico e maravilhoso que deram origem aos contos de fadas até os Grimm, né. Depois nós temos a relação existente entre os contos de fadas e os mitos gregos, então percebe-se que muitos dos elementos dos contos de fadas foram resgatados dos mitos gregos. Depois, o segundo capítulo traz o enfoque do conto de fadas A Bela Adormecida em si, trazendo algumas questões de o porquê que existem várias versões do mesmo conto, né? E daí também a questão da origem de A Bela Adormecida. Então, desde os primórdios lá no Antigo Egito, onde ainda nos papiros eram escritos contos, né, deste cunho mais fantástico, em que um príncipe fora condenado ainda bebê, né, a uma morte prematura. O mesmo ocorre com Zelandine, que também tem sua história presente numa novela de cavalaria, uma das primeiras novelas de cavalaria, e essa moça também é fadada a morrer precocemente, ferindo seu dedo no fuso de uma roca de fiar. O mesmo ocorre com Thalia, que seria a Bela Adormecida italiana, e que também fere seu dedo no fuso de uma roca de fiar e depois consegue despertar. E por fim, as duas versões mais conhecidas do conto, que são a versão dos irmãos Grimm e a versão de Walt Disney, que seria o filme de 1959. Essas duas últimas versões são as utilizadas
né, para análise deste trabalho monográfico. Depois, o capítulo 3 traz algumas concepções de destino, né? Então, desde a inteligência de Laplace, que seria uma visão científica do destino, né, até o mito das moiras, que seria a visão mitológica do destino. Então, o determinismo é justamente a questão da inteligência de Laplace. A inteligência de Laplace seria um espírito, como ele mesmo coloca, capaz de calcular todas os movimentos dos planetas, todos os movimentos do universo em si. Então, isso seria baseado nas questões e nos princípios do determinismo. Determinismo, então, enquanto corrente filosófica e científica, que diz que tudo que ocorre na nossa vida já está predeterminado. E isso nos remete à causalidade. Causalidade, então, diz que tudo que ocorre, né, na nossa vida ocorreu por conta de uma causa. E essa causa foi determinada, pré-determinada. Depois nós temos o amor fati, que seria a visão filosófica, uma visão filosófica também do século XX, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Ele diz que, além de nós aceitarmos o destino, né, que nos foi pré-determinado, nós devemos também amá-lo acima de tudo. E, por fim, o estoicismo, que tem como principais características a providência e o livre-arbítrio. A providência seria o mesmo que o destino, só que idealizado por uma divindade mais poderosa, né? E o livre-arbítrio, que seria a liberdade, no entanto, uma liberdade limitada dentro dos limites do destino pré-determinado. E, por fim, as moiras. Então, resumidamente, o mito das moiras traz 3 senhoras que seriam responsáveis por fiar o nosso destino, o destino humano. Então, essas 3 senhoras representam as 3 principais fases da vida: nascimento, vida e morte. E neste mito, o fio representa a vida humana, tanto por conta da efemeridade, da fragilidade do fio. E cada uma dessas 3 senhoras tem uma incumbência diferente. Cloto, que seria a primeira, segura o fuso e inicia o ato de fiar. Ela representaria o nosso nascimento. Laquesis é responsável pelos nossos altos e baixos, pelas nossas tristezas e alegrias. E Atropos seria responsável pela nossa morte, porque ela corta o fio da vida. O 4º capítulo, então, traz um pouco dessas concepções já estudadas, como a causalidade, trazendo como causa de toda a história de A Bela Adormecida a maldição de Malévola. Então, tudo que acontece foi determinado por Malévola, né? E isso traz também, em seguida, a questão da providência, né? Trazendo Malévola como se fosse uma divindade, né? Já que a providência é o destino idealizado por uma divindade. Então, eu equiparo aí a Malévola a uma divindade e as próprias moiras. Depois, a questão da liberdade, que aparece sim na história, mas é justamente a questão do livre-arbítrio do estoicismo, uma liberdade limitada, porque o pai de A Bela Adormecida tenta ao máximo evitar que aquilo aconteça, que a filha se machuque e caia no sono da morte. Infelizmente não consegue, porque o destino já estava determinado. E depois, um emaranhado de simbologias adormecidas, ou seja, o destino se faz presente alegoricamente na história, digamos assim, pois aparecem elementos como a roca, que simboliza o destino, todos os instrumentos de fiar simbolizam o destino, e a roca é utilizada pelas moiras, então já é uma referência muito clara do destino na história. A segunda simbologia seria o próprio dedo indicador, que é o dedo que a Bela Adormecida machuca, que simboliza a vida. Então, a vida indo encontra a morte, que é o destino de todos, né? E, por fim, a etimologia da própria palavra fada, que vem de fato, destino.
Quanto às considerações finais, sabemos que todos nós, seres humanos, semelhantemente à bela adormecida, nascemos com um único e derradeiro destino, que é a morte. No entanto, como consolo, nós temos o nosso livre-arbítrio, que é esse espaço de tempo em que nós temos entre a nossa vida e a nossa morte, e que nós devemos aproveitar ao máximo. Então, seria isso. Minha monografia encerra-se aqui, nessas reflexões acerca da nossa vida. Agradeço por terem assistido, agradeço ao professor Carlos Eduardo Canani e à professora Kátia por ter me orientado. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Então, o tema, o título da nossa pesquisa é a documentação pedagógica e as possibilidades para a docência na pequena infância. Eu me chamo Karine Tatiane Silva Botega, o meu orientador é o professor Dr. Jaime Farias Dresch, e eu faço parte do curso de mestrado em Educação no PPGE da Uniplac. Então, como subtítulo, Pequena Infância e a Documentação Pedagógica. Então, a presente pesquisa ela é um recorte de uma pesquisa em andamento em nível de mestrado, que apresenta como problemática de pesquisa qual a relação da documentação pedagógica com a docência na pequena infância. Desse modo, tem-se como objetivo construir por meio da revisão da literatura o quadro teórico da pesquisa, tendo como referência analítica a abordagem da documentação pedagógica. A metodologia é de abordagem qualitativa com revisão de literatura. Então, o que é a abordagem da documentação pedagógica? A documentação pedagógica que nós apresentamos no nosso estudo, ela é da perspectiva italiana e nasceu do empenho de uma comunidade no norte da Itália e de um professor que, após a Segunda Guerra Mundial, uniram-se com o mesmo desejo de construir uma escola sem discriminação, que fosse um ambiente próspero, laico e que apostasse na capacidade das crianças. Nesse contexto, foi se desenhando a abordagem da documentação pedagógica, estratégia criada pelo pedagogo Loris Malaguzzi, pedagogo italiano, que se encantava com as descobertas das crianças, apostava em suas infinitas capacidades e na potência das experiências infantis. Melo Barbosa e Faria informam que a premissa dessa abordagem se deu pela relevância que Malaguzzi compreendia em ter nos registros das professoras. Para o pedagogo, era imprescindível que as professoras tivessem os seus registros. Ele compreendia uma potência nas experiências das crianças por meio dos registros das professoras. Para Pandini Simiano, Barbosa e Silva, o conceito de documentação pedagógica na produção teórica italiana está associado à importância desse processo para evidenciar as experiências das crianças. Rinaldi, uma autora italiana, aponta que a escuta aos outros e a si próprio é o princípio da documentação. Para a autora, uma documentação rica é realizada no momento da experiência e permite, ao longo do tempo, reler, revisitar e avaliar a experiência feita. A documentação pedagógica para Paulo Fock é a estratégia sustentada na observação, na escuta, nos registros produzidos, na interpretação, com a finalidade de projetar e na comunicação. Então, nesse sentido, de acordo com Dalberg, Mose Pence e Pandini Simiano, os registros não ficam somente na interpretação de uma única professora, mas eles são compartilhados, refletidos, discutidos entre as professoras e seus pares, com as famílias, com as crianças e com a comunidade, ganhando novos olhares e outras possibilidades para interpretações. Então, nesse sentido, a documentação pedagógica ela é uma estratégia que não acontece na solidão, ela precisa ser compartilhada para se efetivar. A observação, não no sentido de verificação e classificação, mas uma observação conectada à escuta. E como informam Paulo Fock e Pandini Simiano, não é uma compilação de registros e nem relatório emaranhado de fotografias que ficam engavetados ou em pastinhas, mas é um material riquíssimo e potente que auxilia os professores
para planejar, para projetar e para narrar essas vivências do cotidiano. E também não se refere à atividade burocrática, é uma estratégia pedagógica. Então, para Rinaldi, ela nos alerta ser impossível documentar sem observar e sem interpretar. Para a autora, a documentação pedagógica não pode acontecer de modo isolado e fragmentado. Para que a documentação pedagógica se efetive de fato no ambiente educativo, os conceitos precisam estarem interligados. Escuta, observação, registro, interpretação, um conceito dando sentido ao outro. Então, a documentação pedagógica como estratégia para a prática educativa implica em uma pedagogia para a pequena infância que se traduz nas palavras de Malaguzzi, em que o professor aprende a reaprender com as crianças e, desse modo, a professora vai se constituindo enquanto docente pesquisadora e as crianças vão se descobrindo enquanto sujeitos investigativos, curiosos e ativos. Então, compreende-se que a documentação ela não acontece de modo neutro. Nas palavras de Dalberg, Mose e Pence, o que documentamos representa uma escolha. Sobre isso, Orne e Fabres destacam uma frase do filósofo Michel Foucault, de que nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso, o que não significa exatamente o mesmo que ruim. Nesse sentido, por se tratar de uma estratégia que requer escolhas, como visto na literatura, essas escolhas estão carregadas da subjetividade daquele que documenta. Então, considera-se que há riscos, o que reforça que essa estratégia requer conhecimento, cautela, ética e profissionalismo por parte das professoras. Então, as considerações parciais. Por meio dos estudos realizados até o momento, compreende-se que a abordagem da documentação pedagógica tem um papel valoroso no fazer docência na pequena infância, ou seja, com as crianças de 0 a 3 anos de idade, considerando que é uma perspectiva capaz de fomentar as relações e ações e aprendizados que emergem no cotidiano. Aqui as referências que nós utilizamos nos slides. E muito obrigada. Olá, boa noite, meu nome é Alan. É um prazer estar apresentando o meu trabalho na 23ª Mostra Científica, Reinvenções e Produções da Uniplac. Vou apresentar o meu trabalho sobre psicanálise e saúde coletiva, que é um estudo exploratório sobre a inserção da psicanálise e saúde da coletividade, que foi orientado pela professora Regina Célia no curso de Psicologia, no âmbito da iniciação científica. Então, meu trabalho ele é uma investigação que explora as relações existentes entre a psicanálise e a saúde coletiva. Nós tentamos compreender quais são os objetos de pesquisa sobre os quais o conhecimento de ambas as áreas incide, isto é, da saúde coletiva e da psicanálise. Então, nos objetivos, a gente tem aí compreender as relações, né, que existem entre a psicanálise e a saúde coletiva. A gente quer também identificar qual é o objeto de investigação dessa intersecção. Então, quando a psicanálise e a saúde coletiva elas começam a interagir, qual é o objeto sobre o qual elas estão trabalhando? Qual é o objeto sobre o qual os seus conhecimentos incidem? Analisar também sobre quais fins da saúde coletiva a psicanálise está atuando, além de compreender tecnicamente o que o profissional orientado psicanaliticamente faz. Isso é, quais são as técnicas que emprega quando ele está no âmbito da saúde coletiva. Para esse estudo, o método que a gente utilizou foi uma investigação exploratória com base em uma revisão narrativa. Então, a gente utilizou alguns descritores, como psicanálise e saúde coletiva, psicanálise e saúde mental e saúde coletiva. As nossas fontes documentais foram livros e usamos a base de dados Cielos, e a gente incluiu 17 trabalhos. Então, eu vou mostrar para vocês como que se apresenta essa relação no Freud. O Freud, em 1917, ele vai apresentar um trabalho no 5º Congresso Psicanalítico Internacional, que é chamado As Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica. E ele vai expressar uma preocupação com a saúde psíquica das camadas sociais mais pobres. E ele vai argumentar que, da mesma forma que se dá tratamento cirúrgico a essas pessoas, é necessário fornecer tratamento analítico, pois a neurose ameaça a saúde pública
tanto quanto a tuberculose. E aí ele vai pronunciar, enquanto projeto, que os tratamentos poderiam ser gratuitos e feitos por analistas. Então, essa é a primeira relação que se apresenta entre psicanálise e saúde coletiva. É o primeiro momento que se dá esse cruzamento. É no próprio Freud. Um segundo momento, a gente vai ver o Winnicott. Essa relação ela vai aparecer quando o infanto juvenil, que produz ali atos infracionais, ele é percebido pelo Winnicott como uma pessoa que é doente e sofrida, e não como um indivíduo que é merecedor de punição por parte da sociedade. Então, quando o Winnicott começa a perceber o infanto juvenil como que produz atos infracionais como uma pessoa doente e sofrida, e não como um indivíduo que merece punição por parte da sociedade, ele muda o paradigma de como se olha esse indivíduo. Ele vai começar a olhar para uma ótica da saúde, uma ótica médica, e não por uma ótica da jurisprudência. Desse modo, as instituições de administração de medidas socioeducativas, elas passariam a ser ambientes que desprendem tratamento médico e que buscam favorecer a prevenção e a promoção de saúde dessas populações. E uma vez que essas instituições elas são numerosas na sociedade em que o Winnicott está vivendo, essa forma de olhar medicamente para esses indivíduos e com as instituições numerosas, a gente passa aí a caracterizar esse modo de refletir a questão como do âmbito da saúde coletiva, certo? Porque essas instituições, elas são muitas dentro da sociedade. Então, essa é uma segunda relação aí que se apresenta entre psicanálise e saúde coletiva. Aparece em Winnicott. E a gente vai ter também essa relação, ela se apresentando dentro de uma perspectiva mais lacaniana, com alguns autores lacanianos. E eles vão ver que essa relação, ela vai se apresentar do seguinte modo: ela vai se inserir nos serviços ou dispositivos substitutivos dos hospitais psiquiátricos, então no CAPS, por exemplo. E eles vão utilizar muito, dentro dessa perspectiva, o CCC, que é a construção do caso clínico, que seria aquela capacidade dos técnicos, em geral, da faxineira ao médico, criar uma representação comum sobre o caso, de tal modo que poderia se produzir não apenas uma intervenção, por exemplo, de um enfermeiro, a intervenção do enfermeiro, mas a intervenção de todos. Então, aumenta a possibilidade interventiva para o caso, quando você cria uma representação comum que se faz por meio de todos os membros da equipe de saúde. E as categorias conceituais que vão alicerçar a construção do caso clínico é a circulação da palavra e o intercâmbio desta. Circulação da palavra, porque a palavra ela não fica só num profissional, ela perpasseia, ela passa por todos os profissionais. E essa circulação da palavra é que permitiria a construção do caso clínico, que seria essa representação comum do caso. Quando a gente fala de intercâmbio da palavra, a gente está falando da troca. Então, esses indivíduos eles podem trocar a palavra no sentido de que eles conseguem se posicionar dentro da perspectiva daquele outro que está a falar. Então, quando um enfermeiro dá a sua perspectiva, os outros membros conseguem se posicionar daquela perspectiva do enfermeiro. Então, esse seria o intercâmbio da palavra. A palavra, ela troca de posicionamento. E é isso que permitiria essa construção, né, essa representação comum por parte da equipe de saúde de um caso. Nesse sentido, o psicanalista ele é um técnico da palavra, dentro dessa perspectiva mais lacaniana. Ele teria aí uma função de manter a flexibilidade e o movimento contínuo da palavra. Não fazendo, por exemplo, que essa palavra ela se fixasse, não fazendo com que essa palavra ela ficasse fixa dentro de um discurso do mestre, por exemplo, de alguma autoridade. Suponhamos uma autoridade médica. Então, a palavra, ela não ficaria, esse indivíduo deu o diagnóstico e acabou. Não. Então, o psicanalista, ele tem aí a função de movimentar essa palavra e
e de estimular o processo de que outras representações sobre o caso pudessem também vir agregar a esse diagnóstico. Então, o psicanalista ele favoreceria aí a rotação do discurso, desfixando esse discurso de um único regime discursivo hegemônico, permitindo outros significados e significantes possíveis e latentes no âmbito institucional. Na Rosana Onoco Campos, ela é uma psicanalista contemporânea. Ela vai trabalhar com a ideia de que é necessário que a gente tenha um reconhecimento da dimensão inconsciente das equipes de saúde, certo? E isso vai se dar por meio de uma afirmativa de que todo homem tem inconsciente, de tal maneira que pensar a sociedade, em qualquer nível que seja, faz necessário o conhecimento desse conceito. Então, basicamente é assim, se o indivíduo ele tem inconsciente e a sociedade ela é composta de indivíduos, logo a sociedade tem um inconsciente. E se a saúde pública ou a saúde coletiva ela se encontra dentro de uma sociedade, logo essa saúde pública ou saúde coletiva teria também elementos, né, formações inconscientes que seriam passíveis de emergir nesse âmbito. Então, ela vai dizer que esse reconhecimento do inconsciente nesse âmbito altera o modo de abordar essas equipes de saúde. E vai falar que muitas vezes essa equipe de saúde ela se encontra em identificações imaginárias entre trabalhadores e usuários. Então ela mostra aí que é possível sim haver elementos inconscientes que aparecem dentro do âmbito da equipe de saúde. Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que a relação entre psicanálise e saúde coletiva, ela se apresenta mais no âmbito grupal, né? O psicanalista ele estaria ali observando as formações grupais inconscientes acontecerem. Nas considerações finais, eu mostro aqui mais ou menos quais são os objetos sobre os quais a psicanálise e a saúde coletiva se ocupam. Então, o primeiro objeto é o adoecimento psicológico do sujeito e da família, certo? Nesse caso, a gente teria que entender assim, quais são as consequências para a família quando reintegra esse sujeito que estava, por exemplo, num CAPS e ele volta para casa. Quais são as consequências? Porque não basta você reintegrar esse sujeito, mandar ele de volta para casa. Você tem que entender também quais são as repercussões que vai produzir esse retorno dele na família. Então, a psicanálise e saúde coletiva vai pensar sobre isso. Ela vai se deter sobre essa questão do adoecimento do sujeito e da família. O segundo elemento é a estrutura e o funcionamento da instituição. Então, a psicanálise e a saúde coletiva ela vai ver como o sistema burocrático pode impedir o indivíduo, por exemplo, de produzir sua tarefa, que seria aquela idealizada por esse próprio sistema institucional. Então, um psicanalista chamado Caes, ele vai ver que muitas vezes os indivíduos eles deixam de fazer a sua atividade produtiva, aquela atividade que se espera dele, que é o ideal, e passam a fazer atividades burocráticas. Nesse sentido, as relações entre psicanálise e saúde coletiva também vai sempre estar com um olhar para esse modo de funcionamento, né, de como essa instituição está atuando sobre esses indivíduos. Um terceiro elemento seria o relacionamento interprofissional. Então, a psicanálise e a saúde coletiva vai estar sempre olhando aí, vai estar sempre olhando para a interação entre os profissionais e, ao mesmo tempo, para a compreensão desse funcionamento grupal. E, ao mesmo tempo, para a expressão. Isto é, vai se preocupar com o fato de como o psicanalista ele vai poder expressar que, por exemplo, a gente está tendo um funcionamento grupal que está comprometendo o modo de fornecimento, né, que está comprometendo a satisfação das necessidades, por exemplo, dos pacientes de uma dada instituição. Por exemplo, uma UBS. A UBS tem pacientes, esses pacientes eles estão sendo comprometidos porque está havendo conflitos grupais que está impedindo com que esse próprio grupo possa fornecer uma satisfação, né, eficiente das necessidades
daquela população. Então, as relações entre saúde coletiva e psicanálise, elas olhariam para isso, né, para esse relacionamento interprofissional. Quarto elemento que essas relações veem também é o posicionamento do psicanalista diante das adversidades. Então, assim, como o psicanalista se posiciona quando ele percebe um grupo, né, quando ele percebe, por exemplo, que a equipe de saúde está muito mais produzindo atividades burocráticas do que atividades produtivas. Como ele se posiciona? Ele interpreta isso ou ele não interpreta? E se ele interpreta, como ele vai interpretar? Se ele não interpreta, quais são as implicações disso? Quais são as consequências dele não sinalizar para uma equipe de saúde que existem elementos inconscientes do grupo que estão, de certa forma, comprometendo o serviço que eles estão prestando para uma dada população? A psicanálise, a saúde coletiva, vai se preocupar com isso também. Vai se preocupar muito com o posicionamento. A gente tem que questão mais técnica do psicanalista. Assim, qual é o posicionamento dele diante da diversidade? E o último elemento que a gente tem aí é os sistemas de comunicação. Então, as relações entre a psicanálise e a saúde coletiva vai se preocupar com esse sistema de comunicação, isto é, ao modo pelo qual os discursos eles se constituem na equipe de saúde, certo? Aos modos pelos quais os discursos se constituem na equipe de saúde, a sua geração, o seu desenvolvimento e a sua desintegração. A maneira pela qual esses discursos se movimentam no espaço, né, ganham ou perdem força. E também se refere à sua circulação, o seu intercâmbio, a sua rotação nos espaços institucionais. Então, as relações entre a saúde coletiva elas vão se deter sobre esses objetos. E, portanto, as relações entre saúde coletiva, os seus conhecimentos de cada área coincidem para a compreensão desses objetos. Adoecimento psicológico do sujeito da família, a estrutura e o funcionamento da instituição, o relacionamento interprofissional, o posicionamento do psicanalista diante das diversidades e sobre os sistemas de comunicação que existem no grupo, né, e na instituição. Obrigado.